Cumprimento a todos esta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu dou glória a Deus pela minha vida, glorifico a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Ele nos concede estarmos aqui, na sua santa, poderosa e maravilhosa presença, para adorá-lo. Adorar Ele que é digno de honra, glória, louvor e adoração. Amém, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, digno de honra, glória, louvor e adoração, com mais um maná do céu, mais um pão quentinho, que Deus, na sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. Você pega esse pão, coma, deguste, seja abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos estar meditando em 2 Crônicas. Hoje o Senhor me trouxe aqui, nesse livro de 2 Crônicas, no seu capítulo 22, versículo 1, nós vamos ver o reinado de Acasias. A palavra do Senhor diz assim: os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço. Então nós vemos aqui que os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei Acasias. E Acasias, ele era filho mais moço, mais jovem de Jeorão. Porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. Amém? Tanto que é bom ler Bíblia. Aleluia. A gente vai lendo Bíblia, o Espírito Santo de Deus já vai abrindo nossa mente, nos permitindo entender e nos levando além. Aleluia, glória a Deus. Então nós vemos aqui que os moradores de Jerusalém fez Acasias como rei. Aleluia. Acasias era filho de Jeorão. E Acasias ele era jovem quando ele foi feito, levantado rei. Ele tinha 22 anos de idade quando começou a reinar em Jerusalém. Por que ele foi escolhido? Porque ele era filho de Jeorão, aleluia, glória a Deus, e porque não tinha mais homens mais velhos, mais experientes para ser levantado como rei. Não tinha mais. Eles tinham sido mortos. Os arábios, nós vemos aqui que porque a tropa que vieram com os arábios ao arraial tinha matado os mais velhos. Aleluia, glória a Deus. Então não tinha mais velhos, mais experientes para estar reinando. E o povo precisava de um rei, precisava de um líder. Muitos não querem ser liderados, mas nós vemos, aleluia, que é preciso nós termos um líder, é preciso nós sermos liderados. O povo precisa ser liderado, o povo precisa de ter um líder. Aleluia, glória a Deus. E muitos não querem ser liderados, não querem obedecer liderança. Mas começa a partir de hoje, ouvindo aí a voz de Deus falando com você e te ensinando. Começa a partir de hoje a entender que você precisa ser liderado e se deixar ser liderado. Aleluia, abaixa a cabeça. Você é liderado por quem no seu trabalho? No seu trabalho, você tem um líder. Você é liderado por quem? Não gosta dele? Mesmo assim, abaixa a cabeça e se humilha e se permita ser liderado.
Aleluia, glória a Deus. Nós não podemos levantar contra homens que foi constituído, aleluia, que foi eleitos como líder. Não podemos levantar. Por mais que eles estão agindo errado, então eles vão ter com Deus. Eles vão se ver com Deus. Nós não podemos colocar nossa mão e nos levantar. Não cabe a nós fazer isso. Aleluia, glória a Deus. Louvado e agradecido o nome do Senhor. Me lembrei do rei Davi. O rei Davi não ousou tocar, matar Saul. E ele teve a chance de matar Saul. Saul estava perseguindo o rei Davi. Aleluia. E ele teve a chance. Aleluia. Mas ele não ousou tocar em Saul. Quem tocou em Saul foi Deus. Aleluia, glória a Deus. No tempo de Deus, na hora de Deus. Então, se você está sofrendo aí com um líder, seja no seu trabalho, ou seja em qualquer outro lugar qual você tem que se submeter, se submeta. Aleluia. E seja então liderado. Cantará surimi andarai. Mas jamais coloque as mãos no seu líder para o derrubar, para o matar. Não. Deixa isso com Deus. Deixa Deus tratar com ele. Aleluia. Vai chegar o tempo que Deus vai tratar com ele. Não precisa você sujar suas mãos. Não precisa você sujar seu nome e a sua imagem que Jesus lavou na cruz do Calvário, não. Deixe que Deus vai cuidar do líder. Aleluia, glória a Deus. Se submeta e se deixa ser liderado. Aleluia, glória a Deus. Os humilhados serão exaltados, serão honrados. No tempo Deus vai te honrar. Aleluia, araçurimi andarai. E o povo então levantou Acasias, filhos de Jeorão, como rei em Jerusalém. Por quê? Aleluia, glória a Deus. Como rei em Judá. Por quê? Porque os moços, os mais velhos ali, que poderiam ficar no lugar de Jeorão, tinham até mesmo mais experiências para liderar do que Acasias, porque Acasias, ele era jovem, só tinha 22 anos, eles haviam morrido pelos arábios ao arraial. Havia morrido. Aleluia. E nós vemos aqui versículo 2 do capítulo 22 de 2 Crônicas. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar. E quanto tempo que ele reinou? Ele reinou durante 1 ano em Jerusalém. Reinou pouco. Poderia ter reinado mais, mas reinou pouco. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe. Olha só por que ele reinou pouco. Por que a caminhada dele foi pouca? Porque ele andou nos caminhos do rei Acabe. O rei Acabe decepcionou Deus, entristeceu Deus, desobedeceu Deus. O rei Acabe se casou com Jezabel. E Jezabel levou o rei Acabe a adorar Baal. Aleluia. E Jezabel instigou ali. A mulher, ela foi feita para aconselhar o homem, como disjuntora para ajudar o homem. Só que Jezabel, ela aconselhou e levou o rei Acabe a adorar a Baal e a também levar o povo de Deus a adorar Baal, a servir Baal. Aleluia. Ela levou o rei Acabe a fazer isso. E veio aqui Acasias e começou a andar no caminho do rei Acabe, fazer o que o rei Acabe fazia. Por isso ele reinou em Jerusalém somente durante 1 ano. Aleluia. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou em Jerusalém durante 1 ano apenas. Sua mãe, filha de Uri,
chamava-se Atalia. A mãe dele, ela era filha de Ori e chamava-se Atalia. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque a sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. A mãe dele é quem levou ele, ensinou ele ali, aconselhava ele mal, aconselhava ele a fazer como o rei Acabe fez. Foi a mãe dele é quem aconselhava ele. Nós devemos tomar cuidado, nós que somos mães, nós que somos mulheres. O Senhor nos deu, aleluia, eu vou dizer esse poder, essa autoridade, essa unção de aconselhar, aleluia, de ser disjuntora, aleluia, dos nossos esposos e também dos nossos filhos. Nós quem edificamos o nosso lar, a nossa casa. Olha a responsabilidade nossa de aconselhar nossos filhos, nossos esposos, aleluia, glória a Deus, e de edificar a nossa casa, o nosso lar. Deus nos deu, aleluia, e nós devemos ser sábias, aleluia. Vamos buscar em Deus, através do Espírito Santo, através da oração. Vamos orar, mulheres, vamos orar, mãe, vamos orar, aleluia, esposas. Vamos orar pedindo ao Senhor sabedoria. Aleluia, glória a Deus. Sabedoria. E o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nós vamos receber sabedoria para nós governar nossa casa, para nós administrar nossa casa, para nós edificar a nossa casa. É nós que edifica o nosso lar. É nós que edifica a nossa casa. A mulher sábia edifica a casa, a tola destrói. Se nós não tiver sabedoria, nós vamos destruir a nossa casa, destruir nosso casamento, destruir o nosso esposo. Tem muita esposa aí destruída por causa da mulher, por causa da esposa que é louca, que não é sábia. Tem muito filho aí hoje destruído também, mortos por causa das mães que não soube aconselhar, que não soube dirigir. Atalia, mãe de Acasias. Acasias era rei de Jerusalém, reinou pouco, morreu cedo. Por quê? Porque a mãe o direcionou, o aconselhou a andar nos caminhos do rei Acabe. Aleluia. E ele fez o que era mal perante o Senhor, como os da casa de Acabe. Acabe, todos os da casa dele fizeram o que era mal perante ao Senhor, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para sua perdição. Andar nos caminhos de Acabe e não andar nos caminhos do Senhor é perdição. Vamos levar os nossos filhos, os nossos esposos, aconselhar eles a andar no caminho do Senhor e não no caminho de Acabe, servindo a Baal, servindo a deuses estranhos. Aleluia. Arabassuribiandarai. Ele fez o que era mal perante aos olhos do Senhor. Também andou nos conselhos deles e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a Ramote de Gileade, a peleja contra Hazael, rei da Síria. Olha só o que ele fez. Ele foi nos conselhos do filho de Acabe, que era rei de Israel, a Ramate de Gileade. E eles foram pelejar contra Hazael, rei da Síria. Aleluia. E os sírios feriram Jorão. Então voltou para Jezreel para curar-se das feridas que lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria. E desceu Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente.
Nós vemos que Jorão, filho de Acabe, foi ferido porque foi pelejar contra Hazael. E Acasias foi visitar ele para ver como que ele estava. Ele estava muito doente. Isso foi a vontade de Deus, que Acasias, para a sua ruína, fosse visitar Jorão. Era da vontade de Deus que Acasias fosse visitar Jorão, filho de Acabe, que estava doente, que ficou enfermo na peleja contra Hazael. Aleluia. Glória a Deus. Porque vindo ele, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Ninzi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. E ao executar Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos filhos de Acasias, que os serviam, e os matou. Então nós vemos aqui que Acasias foi visitar Jeorão, que estava enfermo. Jeorão era filho de Acabe. E nós vemos que Jeú, ele estava pelejando contra Jeorão, contra a casa de Acabe. E quando Acasias foi visitar Jeorão, veio Jeú e se levantou contra a casa de Acabe, contra Jorão, e ali executou Acasias. Acasias foi morto. Deus o permitiu ele ser morto. Aleluia, porque ele andou nos caminhos de Acabe e não nos caminhos do Senhor. Nós devemos andar nos caminhos do Senhor e não nos caminhos de Acabe. Caminho de Acabe é caminho de idolatria. Aleluia, glória a Deus. E a idolatria Deus abomina. Aleluia, glória a Deus. Se você está andando na idolatria, se volte ao Senhor hoje, para o caminho do Senhor, e deixe o caminho da idolatria, para que a maldição não venha cair sobre você. Aleluia. Para que você não venha ser morto cedo, como Acasias foi morto pela permissão do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ande no caminho do Senhor. Deixa a idolatria. Aleluia. E nós, mulheres, vamos aconselhar os nossos esposos, os nossos filhos, a andar no caminho do Senhor. Aleluia. A fazer o que é reto. O caminho do Senhor são caminhos retos e não tortuosos. Receba sabedoria, mães, esposas e mulheres. Busque sabedoria no Senhor para edificar a sua casa, para edificar o seu lar. Amém? Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração. Tem mais para nós aprender desta palavra. Leia em casa, medite. O Espírito Santo de Deus vai estar te revelando mais e mais desta palavra. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo te ama.